Então, gente, estamos aqui novamente agora para finalizar, para fecharmos essa primeira parte do estudo dos polígonos, né? Então, como falamos a vocês, polígonos são figuras planas, cujos lados são apenas segmentos de reta. Esses segmentos de reta são formados por linhas poligonais, né? Esse polígono pode ser côncavo, pode ser convexo, nós mostramos a diferença para vocês. Lembrando que estudaremos apenas os polígonos convexos. Nós temos de nos preocupar com os vértices, com os ângulos internos, com os ângulos externos, com os lados e com as diagonais, né? Inclusive, nós aprendemos a calcular no vídeo anterior como se calcula a soma dos ângulos internos. Vocês viram lá, né? N menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos externos é calculada 360 graus. E você pode também calcular o número de diagonais de um polígono convexo, dado pela definição n vezes n menos 3 dividido por 2, né? Onde o n nessas situações aí representa os lados do polígono, tá bem? E como nós falamos também, existe um grupo de polígonos que são especiais, né? São os mais bonitinhos, tudo organizado, tudo certinho, eles que são os polígonos regulares, né? Eu coloquei a definição para nós aqui para ficar bem bonito o nosso estudo, gente. Olha, polígonos regulares são o quê? São aqueles que possuem os lados e também os ângulos congruentes. Gente, não basta ser só lado, não basta ser só o ângulo, né? Quando um polígono tem só os lados congruentes, ele é chamado de equilátero. Quando tem só os ângulos, é chamado de equiângulo. Então tem que ter os dois, tem que ser equilátero e tem que ser equiângulo. Aí para ele poder ser um polígono regular, né? Nós temos uma lista deles, né? Como se destaca. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns, que são os vestibular cobra, do triângulo equilátero. Temos o quadrado, temos o hexágono. Nós temos uma lista deles aí, inclusive você tem que conhecer, gente. Lá no teu livro, você pode acompanhar, tem uma tabela lá com o nome de todos os polígonos, né? Vamos lá, 3 lados é triângulo, 4 lados é 4 lados é quadrilátero, 5 lados é o pentágono, 6 lados é o hexágono, 7 lados é o heptágono, 8 lados é o octógono, 9 lados é o eneágono, 10 lados é o decágono, 11 lados é o undecágono, 12 lados é o dodecágono, 15 lados é o pentadecágono e o 20 lados é o icosságono, tá bem? Então esses são os principais polígonos, são esses que a gente tem que se preocupar, tá bem? Então, beleza. Então não perca o foco aí, caneta, papel na mão, faça as anotações, queridos, que são mesmo polígonos regulares, aqueles que possuem os lados e os ângulos todos com a mesma medida, ou seja, polígonos congruentes, né? Ainda agora, quando falamos só dos polígonos convexos, nós nos preocupamos com quem? Nós nos preocupamos com quem? Com a soma dos ângulos internos, não foi? Nos preocupamos com a soma do ângulo externo e também nos preocupamos com quem? Com o número de diagonais, não foi? Nota que quando você vai para polígonos regulares, surgem algumas outras preocupações para nós, né? Quer dizer, agora nos preocupamos em saber quantas diagonais a figura tinha, mas ninguém se preocupou em saber quantas passam quanto é que mede o ângulo interno, dizer, quanto é que mede só um antes, preocupamos em calcular todo, não foi? No caso da diagonal, só preocupamos em saber quantas diagonais a figura tem. Ninguém quis saber quantas passavam pelo meio, quantas passavam pelo centro da figura, quantos não passavam pelo centro, né? Então, há essas outras preocupações quando se trata de polígonos regulares. E atrás dessas dúvidas, nós vamos procurar solucionar agora, tá bem? Tranquilo, tá? Beleza, gente, ó. Então, como o polígono é regular aqui, todos os ângulos terão a mesma medida, tá bem? E nota que a fórmula, lembra daquela fórmula do ângulo interno de agora? Era n menos 2 vezes 180, né? Ela calcula todos. E se eu quiser só um? Quer dizer, basta eu calcular todos, dividir pela quantidade. Por exemplo, se for um polígono de 8 lados, eu calculo a soma dos 8, depois eu divido por 8, né? Aí eu vou ter o que? A medida de apenas um ângulo, né? Então, se você, por acaso, quiser saber a medida de um ângulo interno, primeiro você calcula todos. Qual é a fórmula? Aí vale a fórmula passada. Lembra dela? N menos 2 vezes 180, né? Então, isso aqui calcula todos. Mas eu só quero um. Então, se eu quero só um, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir isso aqui por quanto? Pela quantidade, ou seja, que é o próprio n que está bem aqui. Assim, minha figura tinha 10 lados. Coloca 10 menos 2 vezes 180, né? E depois divide por quanto? Por 10. Vai dar a medida de um ângulo interno. Bonito aí? Ângulo externo, ainda agora calculamos todos quanto era? 360. E se eu quiser saber só um ângulo externo, já que todos são iguais, né, porque o polígono é regular, então basta eu pegar o 360 e dividir pela quantidade, né? Se tiver 10, 360 para 10 vai dar 36.
Então, basta pegar o 360 que vale todo e dividir pela quantidade de elementos, tá? Então, muito tranquilão essas informações que são muito fáceis de enxergar, né? Bem fácil de ver. Então, a gente agora... nós temos a fórmula, calcula o número de diagonais. Mas eu vou colocar essa fórmula bem aqui, para você não esquecer mais dela. O número de diagonal. Ainda lembra lá ainda? Ó, n que multiplica n menos 3 e tudo isso dividido para 2. Né? Isso aqui calcula quantas diagonais a figura tem. Então, até então, a nossa preocupação é saber quantas diagonais tem. Mas o vestibular gosta de saber quantas diagonais vai passar pelo meio da figura, pelo centro. Da minha figura era um octógono, figura de 8 lados. Quantas diagonal tem? Quantas passam pelo meio? Quantas não passam pelo meio? É o que a prova quer saber. Tranquilo aí? Então vamos lá, gente. Ó, primeira preocupação. Para saber quantas diagonais passa pelo centro do polígono, tá bem? Então verifica saber se o número de lados do polígono é um número par ou um número ímpar. Tipo assim, se fosse, por exemplo, um octógono. O octógono tem 8 lados. Ele é um número ímpar. Certo? Desculpa.